João 15:15. Jesus está na quinta-feira da Páscoa, a quinta-feira que antecedeu sua crucificação. Ele está vivendo seus últimos momentos com seus discípulos, e ali eles cearam junto. Jesus fez uma série de discursos, e dentre tantas coisas que Jesus falou, Jesus diz o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Fala conosco, Espírito Santo, por meio da tua palavra. Faz dessa palavra um instrumento transformador dentro do nosso ser, nos desafiando, nos encorajando e gerando vida, para que a gente transmita essa vida para esta terra, em nome de Jesus. Desfrute do melhor. Irmãos, uma das mensagens que mais tem sido enfatizada nesses últimos anos tem sido a mensagem da paternidade de Deus. Uma mensagem, púlpitos lá em Londrina, acredito que aqui também, em vários lugares, Deus restaurado a identidade dos seus filhos. E essa é uma mensagem que nós não podemos deixar de pregar, nós precisamos continuamente falar sobre esta obra de regeneração. A Bíblia diz que nós não nascemos como filhos de Deus. A Bíblia não fala que todos são filhos de Deus, pelo contrário, a Bíblia nos ensina que nós nascemos numa condição, numa paternidade diferente. Efésios diz que nós nascemos como filhos da ira, nós nascemos como filhos da desobediência, mas por causa da obra poderosa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, algo é alterado, a nossa paternidade é alterada. Nós que antes éramos filhos da ira, filhos da desobediência, agora nos tornamos filhos de Deus. Só através de Jesus, filhos da ira, filhos da desobediência se transformam em filhos de Deus. Essa é a mensagem da paternidade de Deus, essa é a mensagem da regeneração. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos criaturas de Deus, nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência, mas por causa do grande amor com que nos amou o Pai, nós nos tornamos filhos de Deus. João diz na sua carta, em 1 João capítulo 3, verso 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então essa mensagem, irmãos, que quer trazer mais clareza à nossa identidade, de que agora, por causa de Jesus, e somente aqueles que tiveram uma experiência com Jesus, se tornaram filhos de Deus, realmente tem que ser uma mensagem pregada, realmente tem que ser uma mensagem enfatizada, a paternidade de Deus. Isso é maravilhoso, eu poder pensar que antes eu era filho da ira, filho da desobediência, mas agora por causa de Jesus e exclusivamente por causa de Jesus eu me tornei filho de Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso, isso é especial pensar e saber disso. Mas essa manhã eu quero falar algo para você, tem algo ainda melhor. Se nós pensarmos que somos filhos de Deus já é algo maravilhoso, eu quero te dizer algo esta manhã, ou quando chegar essa pregação, no momento que você estiver escutando, é bom demais ser filho de Deus. Eu quero te falar algo, existe algo ainda melhor, existe algo ainda melhor. O que será que pode ser melhor do que ser filho de Deus? Melhor do que ser filho de Deus é ser filho amigo de Deus. Melhor do que ser filho de Deus é ser filho amigo de Deus. Sabe por quê? Nem todos os que se tornam filhos de Deus se tornam filhos amigos de Deus. Aqueles que são amigos de Deus invariavelmente são filhos de Deus, mas nem todos aqueles que se tornam filhos de Deus se tornam amigos de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós somos regenerados, nós entramos na família de Deus, a Bíblia diz isso. Mas eu quero te falar algo, existe um caminho ainda a ser percorrido por cada um de nós, por aqueles que se tornam filhos,
E esse caminho é nós nos tornarmos filhos amigos de Deus. Deus tem me feito um convite, tem te feito um convite nesses dias, que é o quê? Glória a Deus, é muito bom nos tornarmos filhos de Deus, mas existe algo ainda melhor, que é nos tornarmos amigos de Deus. Nós olhamos para a palavra de Deus e para o Evangelho e começamos a perceber que muitos dão esse passo tão importante, que é se tornar filhos de Deus. Mas existe ainda uma necessidade de um outro passo, nós nos aprofundarmos nesse relacionamento a ponto de nos tornarmos filhos amigos de Deus. Se nós lembrarmos de Lucas 15, a parábola do filho pródigo, nós temos filhos ali, filhos do pai. E se nós pensarmos no filho mais velho, ele era filho do pai, ele estava em constante contato com o pai, mas ele não era amigo do pai. Se ele fosse amigo do pai, ele conheceria o coração do pai e a dor que o pai sentia por ter perdido o filho mais novo. Se ele não fosse apenas filho, mas ele fosse filho amigo, ele conheceria o coração do pai e saberia que o pai ansiava pela volta do mais novo. E esse tem sido o desejo e a proposta que o Senhor tem feito para a minha vida nesses dias, Bruno. Como é bom poder chamar você de filho, e como é bom poder escutar você me chamar de pai. Mas são dias que eu quero mais. Deus tem nos proposto mais. E sabe, irmãos, olha o que esse texto diz. Nós lemos algo incrível. Jesus fala que existe algo reservado para quem é amigo. Jesus diz que existe algo reservado para os filhos que são amigos. Jesus diz o seguinte: nós não vos chamamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamamos de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Existe uma porção reservada para filhos amigos. Existe algo que apenas filhos amigos desfrutam. E eu quero rapidamente, esta manhã, falar um pouco sobre isso. O que ocorre quando nos tornamos filhos amigos? Quando nos tornamos filhos amigos, nós começamos a acessar o coração do Pai. O Pai começa a impartir conosco o seu coração, os seus projetos, os seus desejos, os seus sonhos. Nós começamos a amar as coisas que Deus ama. Nós começamos a chorar pelas coisas que Deus ama. E isso é reservado para quem? Para filhos que são amigos. Quando nós nos tornamos filhos amigos, nós começamos a ter uma intimidade, porque a amizade pressupõe relacionamento, a amizade pressupõe concordância, a amizade pressupõe que um conhece o coração do outro, e assim nós começamos a caminhar de acordo com o compasso do Pai. Quando nós nos tornamos amigos, filhos amigos, os caminhos de Deus, eles são agradáveis, nós começamos a caminhar na direção correta. É o que Jesus está falando, vocês não são filhos, vocês não são apenas filhos, mas vocês são filhos amigos, e por serem filhos amigos, eu começo a revelar, eu começo a impartir, eu começo a desvendar para você o que eu escuto do Pai. Tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amigo recebe revelação, filho amigo recebe direção, filho amigo sabe onde ir, sabe o que fazer. Quando nós somos filhos amigos, há um caminho de prosperidade, de direção, de comunhão, de amor, de favor, que é destinada exclusivamente para filhos amigos. Vocês são meus amigos, e tudo quanto eu tenho escutado do Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Há um nível de conhecimento, de revelação espiritual, que só acessam aqueles que são filhos amigos. Há um nível de discernimento espiritual, há um nível de conhecimento espiritual, que só acessam aqueles que são filhos amigos. Por quê? Porque é o que Jesus falou. Vocês alcançaram um relacionamento, vocês estão desfrutando de um relacionamento diferente, e agora por vocês acessarem isso, eu vou fazer vocês acessarem uma revelação espiritual, níveis de conhecimento e discernimento espiritual, que só acessam aqueles que são filhos amigos. Quando nós nos tornamos filhos amigos, as nossas decisões são tomadas tendo revelação do reino espiritual. Irmãos, esses são dias como nós precisamos de discernimento espiritual, como nós precisamos de revelação espiritual.
É tanta coisa falando, tanta gente falando, isso faz bem, isso faz mal, o tratamento precoce faz bem, tratamento precoce faz mal, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. São tantas vozes com uma confusão só. Então nós precisamos de muita graça e discernimento. Por isso eu e você, glória a Deus por sermos filhos, mas há algo melhor, que é nos tornarmos filhos amigos. Porque se nós nos tornarmos filhos amigos, o conhecimento que nós receberemos não é da imprensa, muitas vezes viciada, manipulada, não são de pessoas que às vezes estão em um nível de confusão. Não, nós começaremos a acessar conhecimento do reino espiritual, porque quem é amigo, o próprio Cristo, como várias vezes ele fez, e ao chegar naquela casa, Marta começa a correr para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para servir Jesus. E o texto diz que Maria quedava-se ao pé de Jesus para receber os seus ensinamentos. De repente Marta cutuca Jesus: eu já preparei o café, eu já pus o pão lá na rocha para ele crescer, para a gente comer, para ele assar. Eu já fiz tudo, Jesus. E Maria não faz nada, fica aí sentada te escutando. Jesus diz: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas. Agora Maria, ela se preocupou com o melhor. E o melhor é o que? O melhor é ser amigo. Melhor é ser filho amigo. Não é apenas ser filho, mas ser filho amigo. Ela se preocupou com o melhor, e isso não vai ser tirado dela. Filhos amigos. O Pai procura, o Pai se agrada de filhos amigos para guiar, para compartilhar o seu coração, para abençoar, para abraçar, para beijar, para confiar. É maravilhoso ser filho, só que é melhor ainda ser filho amigo. E o que acontece se nós apenas sermos filhos? Eu acabei de falar aqui o que acontece quando nós nos tornamos filhos amigos. E o que acontece quando nós reconhecemos Jesus, entregamos nossa vida para Jesus, de fato nos tornamos filhos de Deus, mas não damos esse passo para nos tornar filhos amigos de Deus? Algumas coisas acontecem. Mesmo sendo filho, nós não acessamos o conhecimento espiritual. Mesmo sendo filho, nós não conhecemos. Porque olha aqui que Jesus falou: olha, porque vocês são servos, e o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Filhos que não se tornam filhos amigos, eles vivem uma vida, está salvo, se morrer vai para a eternidade. Não estou falando que você vai perder a salvação, não é nada disso, mas eu quero te falar que existe ainda um nível melhor, um relacionamento ainda melhor. Porque quando nós apenas nascemos de novo, apenas entregamos nossa vida para Jesus, nós caímos ainda nessa situação que Jesus está falando: olha, vocês são servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E quando nós somos apenas filhos e não somos filhos amigos, irmãos, nós ficamos totalmente incapazes de perceber o que Deus está fazendo. Nós não sabemos o que o seu Senhor faz. Quando nós somos filhos e não somos amigos, nas crises nós não enxergamos Deus, nem o que Ele está fazendo. Começamos a questionar a Deus: será que realmente Deus está no controle? Será que realmente Deus me ama? Será que Deus realmente está vendo isso? Nós começamos a agir de acordo com a nossa revelação. Nós começamos a agir e tomar decisões de acordo com o que a gente pensa, o que a gente passa, porque quem é filho e não é amigo, ele não sabe o que o seu Senhor faz. Eu começo a te perguntar, você que está aí na tua casa, alguma vez você já tomou alguma decisão errada? Alguma vez você já tomou alguma decisão precipitada? E depois de convertido? Mesmo depois de convertido, levanta a mão aí na sua casa, confessa. Todos nós. E muitas vezes a gente toma essas decisões precipitadas, erradas. Sabe por quê? Porque nós não estamos acessando o conhecimento espiritual. E por que não estamos acessando o conhecimento espiritual? Porque não damos o próximo passo, que é nos tornar filhos amigos. Porque quem é filho e não é filho amigo, ele não sabe o que o seu Senhor faz. Ficamos à mercê das decisões erradas.
não desfrutamos de uma vida de alegria no reino de Deus. A nossa comunhão com Deus é uma comunhão infrutífera. Orar é difícil demais, ler a Bíblia é difícil demais. Por quê? Porque nós nos tornamos filhos, mas não somos filhos amigos. Sabemos que temos que viver uma vida santa, mas é difícil demais, sendo que a proposta do Evangelho não é essa. Novamente João diz, os seus mandamentos não são penosos. Deixa eu te falar algo, viver uma vida santa não é algo penoso para quem é filho amigo. Viver uma vida santa não é algo penoso para quem é filho amigo, mas para quem é filho e não é filho amigo, é difícil viver uma vida santa, é difícil obedecer, sabe que tem que ler a Bíblia, mas não consegue, é chato, é cansativo, sabe que tem que orar, mas é algo que é pesado, não flui. Por quê? Porque é filho, mas não é filho amigo. Agora quando nós somos filhos amigos, agora é a hora de oração, agora eu vou poder ler a Bíblia. Como você está na churrascaria e vem aquela picanha, né, pastor? Corta o disco assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Mas quando nós não somos filhos amigos, tudo é difícil, tudo é pesado. Vivemos uma vida cristã sem alegria, sem prazer. Reagimos de forma péssima diante dos problemas. Quando nós somos filhos e não somos filhos amigos, ou seja, não sabemos o que o nosso Senhor está fazendo, quando enfrentamos o problema, as nossas reações são as piores possíveis. Esses dias eu preguei lá em Londrina, os maiores problemas que a gente enfrenta não são os problemas, mas é a forma que a gente reage diante dos problemas. Provavelmente os principais dilemas que você está enfrentando na vida aí não são problemas em si, mas é a reação diante dos problemas. E quando nós somos filhos, mas não somos amigos, a nossa tendência é sempre reagir de forma errada, péssima. Não conseguimos confiar, ansiosos diante das adversidades. Somos enganados por tantas vozes, ou seja, nós não estamos entendendo, não estamos sabendo o que o nosso Senhor está fazendo. Quando somos filhos, mas não somos amigos, nós começamos a ver Deus onde é o diabo e ver o diabo onde é Deus, vivemos de forma cega. Então a proposta para esses dias, para que eu e você desfrutemos do melhor, olha, glória a Deus pela nossa salvação, glória a Deus pela regeneração que nos torna filhos de Deus, mas para que eu e você desfrute o melhor, nós precisamos dar um passo a mais, que é nos tornarmos filhos amigos de Deus. Isso fala de comunhão, isso fala de relacionamento. Deus não é um pai que tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos mais chegados, amigos que se relacionam de forma diferente. É uma forma de se relacionar com Deus, nos tornar filhos amigos, uma forma de nos relacionarmos com Deus. E eu pensando nisso, irmãos, eu lembrei de um personagem bíblico. Um personagem bíblico que me ensina algo poderoso em relação a sermos amigos de Deus. É um personagem bíblico que o próprio Deus chamou ele de amigo. Pensa comigo, né? Muitas vezes você está me escutando aí, você talvez já tenha percebido o amigo de Deus. Isaías 41:8, você não precisa abrir, diz o seguinte: mas tu, Israel, isso é Deus falando, mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo. Abraão é um personagem bíblico que o próprio Deus, não foi Abraão que falou eu sou amigo de Deus, foi Deus que falou eu sou amigo de Abraão. Foi Deus que falou. O nível de relacionamento de Abraão com Deus fez com que o próprio Deus chamasse Abraão de amigo. 2 Crônicas 27, não precisa abrir. O rei Josafá, desesperado lá, quando os inimigos estavam chegando, ele ora: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Vamos para o Novo Testamento, Tiago 2:23, e se cumpriu as escrituras, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. Se o caminho melhor é ser filho amigo de Deus,
eu quero mais uns minutinhos da sua atenção para olhar para a vida de Abraão e destacar algumas coisas que me ensina e te ensina a respeito de amizade com Deus. E é algo tão incrível que mais da metade da população do mundo chama Abraão de pai. Mais da metade da população. Os cristãos chamam Abraão de pai. Provavelmente a grande maioria dos que estão ouvindo já cantaram na escolinha dominical aquela música, né? Pai Abraão tem muitos filhos. Nós cristãos chamamos Abraão de pai. Os judeus chamam Abraão de pai. Os muçulmanos chamam Abraão de pai. Mais da metade da população do mundo chama Abraão de pai, o amigo de Deus. Então eu quero rapidamente, mais alguns minutinhos aqui, irmãos, olhar para um trecho da palavra, para que eu e você aprendamos a respeito de amizade com Deus, com Abraão. Gênesis 22. Gênesis 22, verso 1, um texto de chorar. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dize-se até hoje: no monte do Senhor proverá. Aprendendo a ser amigo de Deus com Abraão. Eu quero deixar 3 pontos aqui dessa história de Abraão. A primeira: se você quer ser amigo de Deus, se você quer ser um filho amigo de Deus, a primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte: prepare-se, pois Deus prova os seus amigos. Gênesis 22, 1 diz o seguinte: pôs Deus Abraão à prova. Deus prova os seus amigos. E talvez você escutando isso já comece a gerar algo amargo aí na sua boca, dentro do seu coração. Poxa, eu pensava que ser amigo de Deus era tão mais tranquilo. Mas sabe por quê, irmãos? Nós precisamos saber que ser provado é diferente de ser tentado. A provação é uma coisa, a tentação é outra. Deus prova os seus filhos não para destruir. Deus prova os seus filhos não para que eles sejam eliminados. A natureza da provação não é para destruir, mas a natureza da provação é para promover. A provação, ela tem um efeito de promoção. A provação, ela tem uma consequência de promoção. Quando nós somos provados, Deus não está querendo nos eliminar nem nos abater, mas Deus está colocando a minha e a tua vida em lugares de desconforto, para que seja startado em nós processos que de outra maneira não seriam startados.
Quando nós somos provados, é Deus colocando eu e você em lugares para que habilidades novas sejam geradas, para que dons e talentos sejam gerados, não para nos destruir, mas para nos colocar num outro lugar de relevância, de influência e de glória. A provação não é para nos destruir. Deus é um Deus que prova os seus amigos. Ele não tenta os seus amigos. A tentação vem para destruir, para acabar. Deus não tenta, Deus prova. E a prova, o que a prova faz? A prova é a ação de Deus em nós. Muitas vezes nos levando em lugares de desconforto, para desenvolver em nós habilidades, dons e talentos, para nos colocar em lugares que sem isso não alcançaríamos. Deus nos prova para nos promover. Então, se eu e você queremos ser amigos de Deus, nós precisamos saber, Deus nos prova para nos promover. Olha esse texto, irmãos, eu acho esse texto incrível, Tiago 1:2. Tiago 1:2. Olha aqui que Tiago fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, toda alegria, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmadas, produz perseverança. Olha o que Tiago está falando. A provação vem, e a provação gera algo em nós, que antes não existia. Por isso que é uma bênção ser provado. Talvez você esteja sendo provado esses dias, você está desanimado, achando que Deus não te ama. Não! Ele te ama! Ele quer ter um relacionamento mais próximo com você, e a provação vai gerar algo em você que de outra maneira não existiria. Ele continua falando: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Quando Deus olha para nós e vê em nós um amigo meu lá, sabe o que ele faz? Eu vou liberar, eu vou permitir uma provação, não para destruir, não para abater, não para eliminar, mas para que seja gerada em nós autoridade, graça, unção, habilidades, dons e talentos, para que a gente seja promovido. Grava isso que eu vou te falar aqui. Até se você puder, coloca nos comentários. Provação, aprovação, promoção. Coloque aí nos comentários. Provação, aprovação, promoção. Você quer ser promovido no reino de Deus? Tenha motivo de toda alegria ser provado. A aprovação vem de Deus, ela tem origem em Deus, não para nos destruir, não para nos abater, mas para nos colocar em lugares de relevância. Por isso, quando somos provados, devemos encarar de forma diferente, com grande alegria, pois o passo seguinte da provação, quando somos aprovados, é sermos promovidos. Deus usa esse processo com seus amigos, provar, aprovar e promover. E a aprovação, ela é tão sobrenatural, olha isso, a aprovação ela é tão sobrenatural, ela é tão divina, tão celestial, que o próprio Deus nos permite prová-lo. O próprio Deus, Ele não permite que eu e você tentemos Ele, mas Ele permite que eu e você provemos Ele. Salmo 34:8 é lindo, irmãos. Ele fala assim: o salmista, provai e vede que o Senhor é bom. Pensa comigo, provai e vede, não é vede e provai. Provai e vede. Sabe o que eu aprendo? A provação abre os nossos olhos para que a gente contemple a Deus, para que a gente enxergue a Deus, para que a gente conheça Ele mais e mais e mais. Quando nós provamos Ele, nós estamos com os nossos olhos espirituais sendo limpos, para que a gente consiga enxergar mais dEle, para que a gente desfrute mais dEle. A provação permite desfrutar mais. Quanto mais provamos a Deus, mais nós estamos desfrutando de Deus. Por isso mesmo, quanto mais Deus nos prova, mais Ele desfruta de nós. Deus está falando que quem prova dele experimenta mais dele. Assim a provação permite que nós desfrutemos mais de Deus, da mesma forma que a provação permite que Deus desfrute mais de nós.
Ele permite que nós provemos Ele. A provação não visa nos destruir, mas ela visa nos promover. Agora a tentação vem do diabo. A tentação vem para nos destruir, para acabar com o projeto, com o propósito de Deus nas nossas vidas. O próprio Senhor falou, não me tente. A tentação vem para nos destruir. A tentação vem para acabar conosco. E o Senhor falou, não nos tente. O diabo com Cristo no deserto, tentando Cristo, não estava querendo promover Cristo, estava querendo acabar com o projeto que Deus tinha ali. Mas a provação vem para nos abençoar, para nos promover. Por isso que quando nós estamos diante de uma provação, a nossa reação tem que ser diferente, de alegria. Senhor, eu estou sendo provado, eu vou ser aprovado e o Senhor vai me promover. Quando nós estamos diante de uma tentação, nós temos que fugir, resistir ao mal. Mas diante de uma provação, Senhor, o Senhor está permitindo isso, é porque o Senhor quer me colocar em lugares que sem isso eu não alcançaria. Então a primeira coisa sobre amizade com Deus, se você quer se tornar amigo de Deus e conhecer revelações e viver num nível diferente, o Senhor prova os seus amigos. Segundo ponto que eu vejo em Abraão, Deus manda sacrificar o Isaac. O texto bíblico diz o seguinte, em Gênesis 22:3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e foi. Se você está com a NVI diz, no dia seguinte de manhã, ele foi. Os amigos de Deus, eles seguem um princípio chamado princípio OI. Escreve aí no chat, princípio OI. Os amigos de Deus seguem um princípio chamado princípio OI. O que significa isso? Obediência imediata. Para ser filho, amigo de Deus, nós precisamos seguir o princípio OI, obediência imediata. Toda vez que Deus nos dá uma direção, toda vez que Deus nos aponta um caminho, quanto mais nós demorarmos para obedecer, maior a chance de nós não obedecermos. Quando Deus nos dá uma direção, e ainda mais quando envolve as nossas paixões, os Isaques da nossa vida, quanto mais nós demorarmos para obedecer, vozes começarão a gritar dentro de nós, sabotadores começarão a gritar dentro de nós, falando, não precisa obedecer, deixa para depois, não faz agora não. Quanto mais nós demorarmos para obedecer as direções que Deus dá para nós, maior a chance de nós não obedecermos. Para sermos amigos de Deus, nós precisamos seguir o princípio aí. Se tem algo que Deus tem te falado nesses dias, irmãos, obedece, rápido, não deixa para depois. Quanto mais você protelar, maior a chance de você não fazer. Quanto mais você resistir, maior a chance de você se convencer e deixar que esse sabotador, que às vezes começa a gritar no nosso interior, nos convença que aquilo não é necessário. Olha como que foi o exemplo de Abraão. Abraão, vai para Moriá sacrificar Isaac. O que diz o texto bíblico? Abraão entrou numa campanha de jejum e oração para ver se aquilo lá era de Deus? Abraão foi atrás dos anciãos lá de Berseba, onde ele vivia, para consultar eles, para ver se ele deveria fazer aquilo ou não? Abraão foi atrás dos escritos antigos da Mesopotâmia, para fazer um estudo teológico, para ver se ele deveria fazer? Abraão foi no ato. Obediência imediata. Para sermos amigos de Deus, nós precisamos andar nesse nível de relacionamento com Deus. Deus pediu, vai e faz. Não demora. Quanto mais demorarmos, maior a chance de não fazermos. Então, o segundo ponto é esse, princípio OI, obediência imediata. Para sermos amigos de Deus, Deus prova os seus amigos. Os amigos de Deus obedecem de forma imediata. E o terceiro e último ponto aqui eu vou encerrando, irmãos. Os amigos de Deus se tornam seus representantes na história. Esse texto é lindo, irmãos. O texto diz que Abraão, depois de 3 dias, ele enxerga um monte de longe, ele coloca a lenha sobre os ombros, sobre as costas de seu filho, e eles caminham junto para ele sacrificar Isaac no Monte Moriá. Deixa eu te falar algo. 1900 anos depois,
algo semelhante acontece. Um pai pega o seu filho, pega um madeiro gigante e põe sobre as costas de seu filho, e faz o seu filho caminhar nesse mesmo monte. Jerusalém foi construída sobre o Monte Moriá. 1900 anos depois, o Deus Pai pega um madeiro, põe sobre as costas de Jesus e faz Jesus subir o monte. E no mesmo lugar onde Abraão sacrificaria Isaque, o pai sacrificou o filho. E por que eu estou falando isso? Porque Abraão e Isaque tipificam o sacrifício de Jesus, do pai e do filho, 1900 anos depois, naquele mesmo lugar. Mas tem algumas diferenças nessa história. Naquele dia, a hora que Abraão estava para imolar Isaque, um anjo gritou. Só que naquele dia, quando Cristo subiu com os lenhos em seus lombos, não houve um anjo que gritou. Não houve nada que paralisou. Cristo foi sacrificado por mim e por você. Cristo foi moído, trucidado por mim e por você, por amor da minha vida e da tua, saciando a justiça de Deus, por mim e por você. Abraão, ele representa Abraão, o sacrifício de Abraão e Isaque representa o sacrifício de Cristo na cruz. E por que isso? Porque Abraão era amigo. Quem é amigo representa Cristo. Quem é amigo representa o Pai. Nesses dias é necessário que os amigos de Deus se levantem para representar Jesus nesta terra. Você na sua casa seja um representante da cruz. Você no seu trabalho seja um representante dessa oferta bendita que Cristo realizou por mim e por você. São dias, irmãos, de tantas notícias ruins, que eu e você sejamos representantes dessa obra bendita de salvação que Ele realizou por mim, por você, por todos nós. A Páscoa, passamos a Páscoa semanas atrás, relembrando essa obra bendita. O Senhor te chama para ser representante dEle. Quem é amigo, filho amigo se torna representante dEle. Filho amigo se torna embaixador dEle. Filho amigo se torna proclamador dEle. Filho amigo se torna a pessoa assim como Ele é, diz a palavra de Deus, nós somos nessa terra. Quando nós não somos apenas filhos, mas nós somos filhos amigos, nós começamos a representar ser como Ele é nessa terra. É uma bênção ser filho, mas é muito melhor ser filho amigo. Eu quero orar por você essa manhã. Talvez você esteja passando por tempos de provação. Talvez você esteja perguntando: Deus, por que isso comigo, com a minha casa, com a minha família? Eu quero te abençoar para que o teu coração seja atraído à presença de Deus, para que você desfrute, mesmo no meio dessas provações, de uma revelação ainda maior da intimidade da presença com o Senhor. Jesus, eu quero abençoar cada pessoa, Senhor, que está nessa transmissão, cada um de nós aqui, onde vai chegar, Senhor, essa transmissão. Irmãos que talvez estejam passando por luto, por problemas, mas que nessa hora o Espírito do consolo de Deus alcance esses corações. Senhor, onde havia questionamento, onde há questionamento, onde há dúvida, que o Espírito do consolo dos céus faça brotar confiança no Teu amor. Que o Senhor esteja, Senhor, nos conduzindo e conduzindo a Tua igreja, Senhor, a um nível ainda mais profundo de intimidade contigo nesses dias. Como precisamos disso, Senhor? Como precisamos receber de Ti a revelação das coisas que estão acontecendo, mas isso é destinado a filhos amigos, e nós dizemos sim, nós queremos isso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tornou filhos, mas nós queremos nos aproximar do Senhor, num relacionamento de amizade, num relacionamento de comunhão, para, Senhor, desfrutar do que Jesus disse para os amigos: tudo que eu escuto do Pai eu faço conhecido. Fortalece, Senhor, cada coração, Senhor, fortalece os nossos irmãos, fortalece a Tua igreja, que levantemos-nos nesses dias, Senhor, como embaixadores e representantes do Senhor nesta terra.
Que as pessoas olhem para nós, identifiquem o teu sacrifício e a obra poderosa que o Senhor realizou por nós. Que as pessoas olhem para nós e percebam que há em nós algo diferente, que é este relacionamento de amizade contigo, Senhor. O Senhor não morreu na cruz apenas para nos salvar do inferno. O Senhor morreu na cruz para sermos filhos, amigos e liberarmos o teu governo nesta terra nesses dias. Conduza-nos, Espírito Santo, conduza-nos, Espírito Santo, e levanta-nos, Senhor, como embaixadores do Senhor nesses dias, nesta terra, em nome de Jesus, amém.